Judas tinha tudo para escrever uma história de fé e fidelidade. Judas tinha tudo para deixar um legado de glória às gerações posteriores. Ele ouviu sermões poderosos, pregações extraordinárias do Mestre Jesus, pois a palavra e a pregação do Senhor não eram palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração e poder do Espírito. Quando Jesus falava, os corações ardiam. O próprio Pedro declarou: só tu tens as palavras de vida eterna. Judas viu o que muitos não viram, pois ele viu milagres, prodígios e sinais. Os cegos enxergavam, os paralíticos andavam, os demônios eram expulsos por ordem imperativa de Cristo. Mas o que aconteceu com Judas? Se outros discípulos como Pedro, Tiago e João incendiaram o mundo ao defenderem suas marcas de discípulo de Cristo, analisando a vida de Judas, descubro passos errados que levaram Judas ao fracasso, pecados que não devem ser repetidos por nenhum escolhido de Deus. E o primeiro pecado que eu vejo na vida de Judas, que o afastou para sempre da presença de Deus, foi o pecado da avareza, que tem o mesmo sentido de ganância, que significa amor excessivo ao dinheiro. Em Mateus 6,33, Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Na casa de Simão, o fariseu, entra uma mulher com um vaso de alabastro com unguento. Ela regou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou as lágrimas com seus cabelos e derramou aquele caro perfume sobre a sua cabeça, e não cessava de beijar os seus pés. Esta era uma atitude de adoração verdadeira. Mas Judas pergunta: por que este desperdício? Judas diz: por que não vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Judas não estava preocupado com a pobreza em Israel. Ele era ladrão. Seus olhos brilhavam com o dinheiro da bolsa. Da mesma forma, existem muitos obreiros que encaram seus ministérios como empregos, que olham as almas como se fossem cifras, dízimos e ofertas. Não negocie a sua chamada, não troque, não venda. A sua unção não tem preço humano, mas tem preço do sangue carmesim de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Judas vendeu o seu chamado, sua eleição, por 30 miseráveis moedas de prata. A avareza foi o primeiro passo para a perdição de Judas. O segundo pecado que nós vemos é o pecado da profanação. Profanação significa tratar com irreverência as coisas sagradas, desrespeitar a santidade de Deus. Paulo nos exorta dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Jesus estava promovendo a última ceia. Seu semblante estava triste. De repente, Jesus rompe o silêncio e diz: um de vós há de me trair. E um após o outro começou a perguntar: Senhor, sou eu? João pergunta: quem há de te trair, Senhor? Jesus responde: aquele que eu der o bocado de pão molhado. E molhando o pão, entregou a Judas. Mas ninguém entendeu. Por que ninguém entendeu, se foi tão claro? Judas era o mais certinho dos discípulos. Ninguém duvidava do seu caráter. Ele tinha cara de crente, aparência de crente, mas não era crente. Ele era um ator. Sua vida era um teatro gospel. Ninguém suspeitava dele. Mas a grande realidade é que Judas estava em pecado.
Da mesma forma, existem muitas pessoas que estão com as mãos cheias de adultério, tocando no pão sagrado. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Muitos estão profanando coisas sagradas. Santa Ceia não é costume humano, é o mandamento de Deus. Muitos estão ceando, mesmo em prostituição, mentiras, rebeliões, e dizem: até hoje não me aconteceu nada. Cuidado! Ninguém profana o seu altar. Ninguém brinca com Deus e fica impune. Gálatas 6,7 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará. A profanação foi o segundo passo para a perdição de Judas. O terceiro pecado que eu vejo na vida de Judas, que o afastou da salvação eternamente, foi o pecado da apostasia. Apostasia significa abandono da fé. A Bíblia diz: depois de tomar o bocado molhado, logo saiu e já era noite. Quando eles ceiavam, era dia, mas quando Judas participa do pão e do vinho, a Bíblia vai dizer que se fez noite. Noite significa ausência de luz. É um período decorrente à rotação da terra que uma parte não recebe a luz do sol. Um crente fiel pode viver uma noite. O salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Judas estava no Getsêmani. Ele aponta Jesus e lhe dá um beijo. Judas traiu sangue inocente, virou as costas para Cristo. Isto é apostasia. Jeremias 2,11 diz: trocaram a minha glória por aquilo que era de nenhum proveito. Muitos estão trocando Jesus por um prazer, pelas coisas do mundo, por uma vida de festas e prostituições. Desprezaram a salvação e abraçaram o inferno para viverem uma eterna noite. A Bíblia diz que Judas se precipitou e foi se enforcar. Ele prepara a corda, mas em Atos capítulo 1, a Bíblia diz que a corda se rompeu e ele caiu de um lugar alto e se arrebentou em pedras, e seus intestinos se esparramaram. Este é o fim daqueles que brincam com Deus. Por isso Paulo nos adverte dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Desperta, igreja, antes que venha a noite. Mas se você vive em trevas, Jesus é a luz do mundo, pois a sua palavra diz que quem crer nele não ficará em trevas.